A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Alô, professores, alunos, técnicos, terceirizados da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Vitor Hugo, estou aqui com a Eliane Moreira e estamos aqui começando mais um Bora Prosear. No sotaque é Bora Prosear? Bora prosear, Vitor Hugo? Então, nossa entrevistada de hoje é a baiana Helenita Pinheiro, licenciada em Ciências e habilitada em Biologia. Ela é natural de Barreiras, na Bahia. Helenita tem focado seu olhar para o corpo e a sexualidade. Foi assim em suas 3 formações complementares. Na especialização, concluída em 1998, na Universidade Estadual da Bahia, no mestrado em Educação, defendido na Universidade Federal da Bahia, isso em 2002, e no doutorado, realizado entre 2006 e 2009, aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Desde 86, ela atua como professora, tendo passado pelos ensinos fundamental, médio e superior. Chegou à UFO em 2005 como professora da Faculdade de Educação. Durante toda a sua trajetória, seja como docente, seja como pesquisadora ou extensionista, ela teve preocupação em formar pessoas, especialmente formar professores e professoras que respeitem o corpo e as escolhas dos outros. A nossa convidada é a professora Helenita Pinheiro, atualmente coordenadora do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Uberlândia e, diga-se de passagem, o maior programa de pós da UFO. Mas nessa prosa, nós não vamos falar só de trabalho não, porque, como todos sabem, a universidade é feita de gente e gente é feita de história. Bora prosear então, Vitor Hugo? Bora prosear, porque com uma convidada dessa a gente não pode perder tempo. Né, professora? Como é que Bora foi prosear. Lá em Barreiras? Como é que foi assim a infância? Como é que tudo começou? Porque começa em Barreiras e depois muda para uma outra cidade, Feira de Santana. Na verdade, Vitor Hugo, olá, Eliane. Olá, professora. Muito obrigada pelo convite a toda a equipe. Na verdade, a minha infância em Barreiras, ela refere-se apenas aos meus 3 primeiros anos de idade. De Barreiras, meus pais mudaram para a região de Antônio Cardoso, na Bahia. É um município que dista 40 quilômetros de Feira de Santana. E em Antônio Cardoso eu cresci até os 11 anos e, por falta de escola na região, minha mãe, comigo e meus irmãos, mudamos para a Feira de Santana. É o maior polo da região e lá nós fomos em busca da escolarização. E nesse tempo eu fui a menina que viveu na zona rural, cresceu na zona rural, estudei e gosto muito de dizer que para ir para a escola, na época da 2ª série primária, eu caminhava em média 6 quilômetros, 3 quilômetros para chegar à escola e mais 3 quilômetros para voltar para casa. E nesse tempo, ir para a escola era a maior aventura e maior alegria. Acho que eu comecei o gosto pela escola muito criança ainda. Meus pais sempre colocaram para nós que a escola e a educação era a única coisa que eles poderiam nos deixar. Sou filha de um trabalhador rural, de uma mulher que foi dona de casa, exerceu o trabalho de dona de casa, mas também foi professora leiga no município. E eu estou falando do início dos anos 70, 1970 do século XX. Naquele lugar, a minha mãe, com a 2ª série primária, era uma das pessoas com maior nível de escolarização. Então, ela era a professora leiga. Não foi minha professora, porque a minha professora da 1ª e 2ª série foi a Dona Maria. Professora Helenita, a Helenita que andava 3 quilômetros para ir à escola, se visse a Helenita de hoje, se reconheceria?
Acredito que sim, porque a Helenita de hoje nunca deixou morrer a Helenita que andou os 6 quilômetros para ir para a escola. Isso é algo que permanece em mim. Aquela menina que caminhou 6 quilômetros continua caminhando hoje, mesmo estando no nível da carreira, quase no último nível da carreira como docente do ensino superior, atuando na graduação e pós-graduação, mas é aquela menina cheia de sonhos e com vontade de conhecer mais que permanece hoje na mulher helenita. Então, elas dialogam o tempo todo. Né? Professora, eram 6 quilômetros, 3 para ir, Sim. 3 para voltar. E quando chegava em casa, como fazia para estudar? Tinha facilidade aos livros, à energia elétrica, tendo em vista que estava no interior da Bahia, né, professora? No interior da Bahia, em 1970, não Exato. existia eletrificação rural. Nós não tínhamos. O que tínhamos era a luz do candeeiro. E ao chegar em casa, como todas as meninas, talvez isso vai explicar os meus interesses pelos estudos de gênero, de corpo e de sexualidade. Ao chegar em casa, eu encontrava minha mãe e mais 5 irmãos. Eu tenho irmãos mais jovens do que eu, e naquela casa que todo mundo trabalhava, eu também trabalhava. Então, eu ia cuidar dos afazeres da casa, que são destinados, em geral, às meninas, cuidar do meu irmão caçula, que é 9 anos mais jovens do que eu, e aquele bebê era tarefa minha. Como era tarefa, fazer diversas outras coisas. Mas o horário da tarde para fazer as tarefas da escola era sempre assegurado pela minha mãe e pelo meu pai. Não posso dizer que naquela realidade eu fui a pessoa com menor recursos. Não, eu tinha pais alfabetizados, tinha uma casa que era, embora fosse da minha avó, e nós vivêssemos na casa dela, mas nós tínhamos casa e tínhamos uma área de terra para plantar e para colher. Então, eu via outras pessoas com muito menos privilégio do que eu. E naquele lugar, e num país como o nosso, eu não posso deixar de dizer que eu fui uma menina, filha de trabalhadores, continuo trabalhadora, pobre, mas branca. E isso dava um diferencial. Na minha casa, os livros que tinham era a Bíblia Sagrada. Minha mãe comprava livros de literatura, livros clássicos que passavam pessoas vendendo, da Barça, né? Me lembro muito bem disso. Delta Júnior. E minha mãe era uma pessoa que gostava, meus pais sempre gostavam muito de ler. O meu pai ia à Feira de Santana uma vez na semana, que era na segunda-feira, e levava os jornais da casa do meu avô. A minha mãe lia e ela costumava comprar revistas Pais e Filhos, Capricho, revistas de telenovela. Óbvio que ela não me autorizava a ler as telenovelas, mas eu pegava escondido. Então, esse gosto pela leitura o valor que os meus pais davam à escola. A escola, para os meus pais, era um lugar de muita importância. Professoras e professores eram pessoas de grande importância e de grande relevância. Eram, à época, aquelas professoras e professores eram as minhas segundas mães. Era a minha família. Então, esse ambiente acolhedor, o meu avô, ele se autoalfabetizou. Ele era autodidata e ele lia muito. Então, quando eu ia, e eu era privilegiada, porque todas as férias escolares eu ia para a casa do meu avô. Hoje eu acho que eu era privilegiada. À época eu não gostava, porque com isso eu perdia as brincadeiras, o rio, os riachos, as corridas, né? Os meus irmãos todos e as crianças da vizinhança. Mas tinha uma coisa muito interessante, porque eu encontrava os meus avós e o meu avô sempre lendo o jornal pela manhã e sempre assistindo o jornal no início da noite, que era o marco
da hora que eu tinha que ir para a cama, né? Então, o relógio na cidade era o Jornal Nacional. E o relógio em casa, não tínhamos televisão, só tínhamos o rádio, né? Ouvi muito rádio. Meu pai ouvia muito notícias, minha mãe ouvia muito programas de todas as naturezas. E isso me colocava em contato com a comunicação, com a informação, com a leitura. Mas isso quando já tinha eletricidade? Não, eu estou falando aí do rádio a pilha. Do rádio a pilha, sim. Era muito comum o rádio a pilha. Muito. E o rádio tinha uma importância, e na minha vida tem uma importância muito grande. Eu cresci ouvindo rádio, era o principal meio de comunicação. Na minha cidade, continua tendo muita importância. Eliane e Vitor, eu falo sempre a minha cidade me referindo à Feira de Santana. Mas a minha cidade natal é Barreiras. Eu cresci até os 11 anos em Antônio Cardoso, que é um município, na zona rural, não na cidade. E Feira de Santana, que foi onde eu fui aos 12 anos e vivi até os quase 40 anos, quando migrei aqui para Uberlândia. Essa menina que gostava tanto de ler, gostava de brincar também? Muito, muito. Eu gostava muito de brincar, mas eu gostava de brincar das brincadeiras dos meus irmãos. Eu sou a única mulher no meio de uma família de sobreviventes de 5 homens. Então, eram 5 homens, mas meu pai, eu e a minha mãe éramos as únicas mulheres da família. Então, eu gostava de andar a cavalo, eu gostava de jogar bola, eu gostava de jogar gude. Aqui, bolinha de gude. Gostava de jogar gude. Biloca. Essa é a vantagem, né, das culturas que vão se mesclando. Então, eu gostava de brincar de picula. Obviamente que a minha mãe, a gente ganhava presente no Natal. Mas os presentes que minha mãe me dava era sempre uma boneca. E ela passava o ano todo trabalhando para comprar a boneca. Não a boneca mais contemporânea, né, da época, mas a boneca possível para aquela mulher trabalhadora rural, professora leiga. Mas eu desmontava as bonecas. E eu apanhava. Era uma época em que a lei da palmatória não existia. Por que desmontar a boneca, Helenita? Porque eu queria saber como articulava o braço, o corpo, a cabeça. E eu me lembro, a última vez e a minha mãe desistiu de me dar boneca, saiu as bonecas que choravam, né? Tinha aquela bateria e a gente virava a boneca chorava. E eu queria saber como era, de onde vinha o choro. É uma pergunta, eu brinco com as minhas estudantes da pedagogia, que a ciência é sempre uma pergunta. Então, eu perguntava de onde vinha. Então, eu desmontava para ver como era e eu queria remontar. Mas, na hora que eu estava remontando, a minha mãe chegava. E ela ficava muito zangada, né? Porque, afinal de contas, ela trabalhava muito para juntar o dinheiro para comprar aquela boneca que ela imaginava que era o melhor presente para mim. A minha mãe só esqueceu de me perguntar qual era o melhor presente para mim. E o melhor presente para mim era um saco de gude ou uma bola, que a minha avó me dava, a minha avó paterna. Ela comprava para mim. Então, eu não precisava disputar com os meus irmãos, porque eu tinha a minha bola e a minha gude. Mas eles não me deixavam brincar, porque menina não brinca de bola, nem brinca de gude. E eu sentava nos buraquinhos do jogo para ser permitida e entendi que por muito tempo e ao longo de toda a minha vida eu tenho lutado, trabalhado e tentado pensar o lugar das mulheres e o lugar dos homens também nas relações sociais, nas relações familiares. Nós estamos conversando com a professora Helenita Pinheiro, que é coordenadora do programa de pós-graduação em educação da UFO. Bora prosear, a prosa tá boa. Daqui a pouquinho a gente volta. A Diretoria de Comunicação da UFO te convida. Bora prosear? Uma universidade é feita de pessoas.
E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. A Diretoria de Comunicação da UFO te convida. Bora prosear? Estamos proseando. Bora prosear com a professora Helenita Pinheiro, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFO. E aí, Liane, parece que depois veio a Biologia. Então, professora, como que surge a ideia de cursar Biologia? Se eu contar para vocês, acho que vocês não acreditam, mas... Acredito, depois de tudo que você me contou, acredito. Bom, a minha... Em geral, as pessoas dizem assim, eu fui fazer Biologia porque eu sou apaixonado pela natureza. É uma ideia. Eu cresci no meio do mato e eu continuo essa menina e essa mulher do contato direto com as plantas, com os animais, com os seres, todos eles. E isso sempre me interessou. Mas o que me levou a fazer Biologia foi, na época, a licenciatura em Ciências e depois a habilitação em Biologia. Eu saí de casa para me inscrever para o vestibular, porque eu tinha amigos que já tinham concluído o ensino de 2º grau, hoje ensino médio, e fazia o curso de licenciatura em Ciências. Eu não entendia o que era a universidade, eu não sabia o que era um curso superior. O que eu sabia era que eu poderia continuar estudando e, continuando a estudar, eu teria um diploma para atuar numa determinada profissão. No 2º grau, meu pai queria que eu fizesse o curso de magistério, e porque todas as minhas primas haviam feito. E eu queria estudar na escola técnica, porque eu queria mexer e entender o funcionamento das coisas, né? Parte de eletricidade. Vocês sabem que filho de pobre faz de tudo, né? E meu pai sempre fez de tudo, minha mãe também, meus irmãos, e eu cresci no meio dessa família. E eu queria fazer a escola técnica, mas o meu pai não permitiu, porque a escola era longe de casa e porque na escola a maioria dos estudantes eram meninos. A escola era de técnico em eletrotécnica, edificações e mecânica. Curiosamente, anos mais tarde, eu me tornei professora dessa escola. Mas eu estava indo pagar o boleto do vestibular e eu encontrei com um amigo meu, Mário Antônio, ele mora em Feira de Santana, é biólogo, e ele disse, e eu queria fazer o curso de enfermagem, porque a minha mãe, a paixão da vida dela teria sido ser enfermeira, mas ela não teve a possibilidade. Então eu disse, vou fazer enfermagem, porque eu também gostava e gosto da área da saúde. Mas o meu amigo disse, para que você vai fazer enfermagem? O curso é muito concorrido. Faz ciências. Eu olhei para ele, confiava nele, amigo, a gente confia, né? Disse, vou fazer. E mudei a minha inscrição na entrada do banco. Mudei para a licenciatura em Ciências. Nem sabia o que era licenciatura em Ciências. E fiz o vestibular. Eu sou estudante de escola pública. Eu estudei na zona rural, em classe multisseriada, com o professor Leiga. Continuei o estudo na cidade. O fundamental, o médio, eu sou filha da escola pública. E então eu fiz o vestibular. Eu
Veja, o início dos anos 80, a gente tinha o cursos profissionalizantes. Exato. E no curso profissionalizante eu quis fazer patologia, mas a gente não tinha vagas asseguradas para toda a população de meninos e meninas no Brasil. As vagas eram limitadas para a escola. O ensino médio ele tem muito pouco tempo que é assegurado vaga e matrícula. Na minha geração não enfrentou isso. E para me matricular na escola que era mais próxima da minha casa, que permitia que eu fosse andando 1 quilômetro, de novo, sem precisar pegar transporte coletivo, porque meus pais não tinham condições de pagar transporte coletivo. Eu queria fazer o curso de patologia, porque esse meu amigo fazia patologia. E eu achava fantástico o trabalho que ele já desenvolvia no laboratório. Então, mas eu fiquei na fila com meu pai por 3 dias, manhã, tarde e noite, para conseguir a vaga. E quando nós conseguimos a vaga da escola de ensino médio, não tinha mais vaga para o curso de patologia, tinha para técnico em redação. E fiz, então, na escola de 2º grau, técnico em redação. Mas o técnico em redação não preparava-nos para um processo do vestibular, porque o vestibular era as disciplinas básicas. Então, física, química, biologia, eu não fiz no ensino médio, mas eu fiz história, geografia, língua portuguesa e matemática, os 3 anos de curso de ensino médio. Isso me assegurou fazer um concurso vestibular, e eu tive grandes professores de teoria da comunicação, de redação, que asseguraram o meu ingresso no vestibular. Eu digo asseguraram porque eles traziam as novidades da discussão da formação de nível médio e da preparação para os cursos de vestibulares. Tive uma grande professora de matemática, nós tínhamos como técnicos em redação, matemática também os 3 anos. Então, eu vi tudo que qualquer pessoa viu na escola particular. Mas eu não tinha a preparação em física, química e biologia. E foi para a área que eu prestei. Mas eu não zerei redação, eu não zerei língua portuguesa e nenhuma das outras disciplinas. E uma colega minha me deu todos os módulos de vestibular, porque a família dela tinha condições, era de classe média alta, queria que ela fizesse o vestibular, mas ela não quis fazer. E ela me doou os módulos. E eu lia os módulos de biologia, física e química como quem se lê literatura. Eu não tinha problema se eu não estava entendendo aquilo. Eu só lia. E meu pai conseguiu, com um professor, que eu cursasse um pré-vestibular por 1 mês e meio. E eu cursei e eu fui aprovada no vestibular da Universidade Estadual de Feira de Santana, que é a minha casa de formação de graduação. E fui fazer o curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E lá eu fiz a licenciatura curta, eu tenho graduação para ensinar ciências e matemática. E fui professora. O meu ingresso na universidade foi em 1983. E eu comecei a dar aula em 1983.2, no segundo semestre de 1983. À época, não se exigia formação em nível superior nem em nível médio, mas eu fui dar aula em escolas da rede privada, que estava começando a aparecer em Feira de Santana. Não as grandes escolas, mas escolas que não eram regularizadas pelo Ministério da Educação, mas eu não entendia nada do mundo profissional. Então, eu fiquei de 1983 a 1986 fazendo o curso de licenciatura em Ciências, a curta e a plena, a integral, e à noite eu ia dar aula na escola. E eu andava mais, gente, porque a escola ficava uns 4 quilômetros da minha casa, eu saía da universidade de ônibus, ia para a escola, dava aula, voltava para casa, chegava meia-noite, e aí vem aquela história. A minha casa não era uma casa forrada, era uma casa de teto aparente. E os meus pais e toda a minha família, como somos pessoas que têm um forte vínculo com a zona rural, nós dormimos como os bichos. Então, quando apaga a luz... Cedo. E com a luz apagada, não é com luz acesa.
como na minha casa não tinha lugar fechado e o meu pai reclamava, minha mãe reclamava, meus irmãos reclamavam, então o único lugar que tinha forro era o banheiro. Então eu pegava meu material da graduação, sempre na nossa área da formação em biologia, a gente tem muita disciplina, muita atividade, e eu fechava a porta do banheiro, sentava no vaso sanitário e estudava até 2, 3 horas da manhã para fazer as tarefas, né, os trabalhos que os professores pediam, e depois eu ia dormir, às 5h30, 6 horas, eu acordava para ir para a universidade. Então foi assim que eu fui parar nas ciências biológicas. E eu fui parar na sala de aula como professora. Aquele meu amigo que me convidou para fazer o curso foi o mesmo que me disse: tem uma vaga na escola que eu trabalho. E eu precisava de trabalho, então eu fui dar aula, não de ciências, não de matemática, de tudo que vocês possam imaginar. E quando eu entrei na sala de aula, eu me apaixonei. Uma paixão que eu mantenho até hoje. Eu sou completamente apaixonada pela profissão docente. Tive a oportunidade, depois de me inscrever, passar em processo seletivo para curso de especialização, que nessa época tinha curso, processo seletivo, tive aprovação com bolsa, tanto na UFES quanto na UNB, para determinadas áreas, mas eram áreas que me levavam para o laboratório clássico, não o laboratório da vida, do mundo, né? E eu, como professora, quando eu comecei a fazer aqueles cursos, eu disse: não está aqui o que move a minha paixão. Eu acho super importante a pesquisa de bancada, tem muita relevância e muita importância para a sociedade, para as nossas vidas, mas aquilo não me alcançava, porque eu dizia: o que eu quero é entender os problemas e dilemas que eu vivo como professora e que os estudantes apresentam e eu não sei responder. Então o meu lugar não é esse, e eu vou continuar na escola. E assim eu segui na escola, até que a escola me levou a um curso de especialização no campus de Serrinha, no sertão da Bahia, da Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, e foi no campus de Serrinha que, depois de 10 anos de atuação no ensino, na educação básica, que eu fui, então, fazer um curso de especialização, e foi um curso de especialização em educação e extensão. E aí eu começo a entender o que era extensão, o que era o ensino superior e o que era a educação. Olha, tá vendo o jeito que a prosa rende? É isso aí. Nós estamos falando com a professora Helenita Pinheiro, que é coordenadora do programa de pós-graduação em educação da UF. Ó, daqui a pouquinho nós temos que falar de universidade, de sexualidade com a professora Helenita. Bora prosear! A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. A Diretoria de Comunicação da UFU te convida.
Bora prosear? E aí, bora prosear? Nós estamos aqui com a professora Helenita Pinheiro, que é coordenadora do programa de pós-graduação em educação da UFO. E a professora está contando toda a trajetória dela lá do interior baiano, próximo à Feira de Santana, até chegar na faculdade. E para chegar em Uberlândia, que trajetória que foi feita, professora Helenita? Para chegar a Uberlândia. Bem, eu faço a graduação, depois da graduação eu continuo atuando como professora na educação básica. Na educação básica eu fui professora, coordenadora de escola, diretora de escola. E chegou um dado momento que eu queria mais. No dia que eu estava na escola, que o barulho da escola, a campainha, a conversa dos estudantes começou a produzir um efeito de muito desconforto mental. Incomodou. Eu disse, eu preciso começar a trabalhar em outro lugar. Na educação, eu nunca desisti da educação, da escola, da formação de pessoas. E eu dizia, se nós tivéssemos com professores da educação pública, na época, na rede estadual da Bahia, que eu já era concursada, outras condições de trabalho eu não deixaria de trabalhar com adolescentes, porque eu gosto muito de adolescentes. E então vou fazer a especialização. E na minha escola, que era a escola técnica, aquela escola que o meu pai não me deixou estudar, anos mais tarde eu fiz concurso público, fui trabalhar nela como professora, primeiro de química, depois de biologia. E a escola levou à universidade, o departamento de educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, convidou docentes para fazer um trabalho conosco. Não um trabalho pronto. A escola convidou, nós da escola, solicitamos ao nosso diretor e vice-diretoras à época, que levasse pesquisadores da área da educação, pesquisadoras, para discutir conosco alguns temas, dentre eles o tema da avaliação. E um outro tema que era da relação entre docentes e estudantes. Aquele público era um público de 15 a 17 anos. E nós enfrentávamos várias questões. A escola não é separada da sociedade. Todos os grandes problemas da sociedade estão na escola. Nós somos as mesmas pessoas. Nós só transitamos em espaços que ora são diferentes para uns e para outros, mas compomos o mesmo ecossistema. O tecido social. É o mesmo. Então, e nós queríamos dialogar com docentes que estivessem desenvolvendo pesquisas e que pudessem nos ajudar a fazer a leitura das muitas realidades que nós enfrentávamos. As múltiplas realidades eram tanto com relação à avaliação, aos processos de aprendizagem e aos instrumentos que a gente utilizava para fazer a avaliação, mas era também questões da vida daquelas meninas e meninos, que eram meninas e meninas naquela escola. Eu também trabalhei numa outra escola, que foi o Colégio Estadual, mas naquela escola nós tínhamos todas as grandes questões que se colocam hoje. Nós tínhamos a questão da violência de gênero, violência sexual, nós tínhamos a questão do uso e disseminação de muitas drogas. Todos os tempos têm as suas drogas e nós lidávamos com adolescentes e lidávamos com todas essas questões. Nós tivemos alunos que foram assassinados, então nós tínhamos tudo isso que nós carregávamos e nós queríamos encontrar ferramentas para nos ajudar a trabalhar. Foi um período muito rico, de muita aprendizagem e de muita formação, muita formação. A universidade foi a escola.
a universidade dialogou, os pesquisadores e pesquisadoras sentaram na mesa conosco, não para nos levar a resposta, mas para conversar. Foi uma troca entre professores de etapas e níveis de escolarização diferenciados. E nós fizemos o diálogo. Naquele momento, uma professora muito querida, a professora doutora Celeste Pacheco, anunciou um curso de especialização, não na UFES, mas na Universidade do Estado da Bahia. E eu fiz, agora eu posso fazer, agora eu tenho condições. E fui fazer o curso. O curso era dia de sábado, sexta, não, desculpa, era dia de sábado, o dia inteiro. Eu saía da minha cidade, vocês veem que eu sou caminhante, né? Eu saía da minha cidade, ia 40, 50 quilômetros para a Serrinha, fazia o curso. Eu já era mãe, já tinha 2 filhos, e eu fazia o curso e voltava para casa. E tinha uma rede de apoio. Essa rede de apoio eram as minhas amigas, mulheres queridas, não eram somente acadêmicas, são mulheres do povo, são mulheres que eram minhas vizinhas, mulheres que são amigas minhas até hoje, desde a adolescência, que me davam suporte para ficar em casa cuidando dos meus filhos, enquanto eu saía da escola, ia para fazer o curso e voltava. E do curso de especialização, eu me senti preparada porque eu tive docentes incríveis. Eram docentes da Universidade do Estado da Bahia e da Universidade Federal da Bahia, que atuavam em programas de pós-graduação. Até ali eu não sabia o que era mestrado e doutorado. Eu fui descobrindo o que era cada uma dessas coisas. E lá eu tive professores e as discussões de antropologia, história da educação, de currículo, já me faziam entender muitas coisas que eu vivia na escola. E uma das questões que eu vivia como professora na escola, isso vai mostrar para vocês o quanto que o que eu pesquiso e o que eu faço é interconectado com a minha vida pessoal. Nunca deixou de ser. Talvez eu seja uma das pessoas muito privilegiadas, das mais privilegiadas, porque eu pude o tempo inteiro estudar e aprofundar naquilo que eram os incômodos pessoais, os incômodos da menina, da adolescente, da mulher. E uma das questões, e como professora de biologia, o contato que a gente tem e a minha formação do ponto de vista didático-pedagógico foi sempre numa aposta de que a escola é lugar de gente. Eu lido com conteúdo, eu lido com disciplina, eu lido com conhecimento, mas não há conteúdo, conhecimento sem gente. É gente encarnada, são pessoas. Eu sempre olhei para os meus estudantes vendo neles e nelas pessoas que têm dores, que têm sonhos, que têm esperanças, que têm desesperos. E o principal desespero que eu via naquela juventude e em mim, como menina e como mulher, era da violência de gênero e da violência sexual. É isso que vai me fazer, no curso de especialização, fazer um trabalho de conclusão de curso em que eu discutia o corpo e sexualidade de professores e professoras a partir da minha experiência e das minhas colegas no âmbito da escola e como isso era tratado no currículo. Quando eu termino a especialização, eu tenho um projeto pronto de mestrado. E eu tive professores que disseram para mim, você tem potencial. Eu sou muito grata, porque eu acho que ninguém segue adiante se de modo mais tranquilo, porque segue, mas não de modo tão tranquilo, quando a gente tem pessoas que vão apostando em nós. Isso é fundamental para qualquer profissional, para qualquer pessoa. E eles apostaram. Eu fiz o processo do mestrado e eu fui aprovada, e assim eu ingresso no mestrado na UFBA. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou pessoa que faz uma coisa só ao mesmo tempo. Eu fazia o concurso para o mestrado, eu já estava incomodada com muito barulho da escola, e eu faço um concurso, porque sai um concurso para professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, na minha área de atuação, que foi um concurso para a metodologia do ensino de ciências.
e eu fui aprovada nos dois. E, ao mesmo tempo, eu fui fazer o mestrado em Salvador. Então, eu termino a especialização em Serrinha, faço o concurso para professor na UFES e vou fazer mestrado na Federal da Bahia, Registre-se. Eu estava num estado que, no início dos anos 2000, a única universidade pública que tinha pós-graduação era a Universidade Federal da Bahia. Então, eu tinha ali o único programa de pós-graduação em educação. E eu já não tinha mais nenhuma dúvida que era a educação onde eu queria seguir, estudando mais para pensar o meu exercício de pesquisa. Então, eu fiz o concurso, me tornei professora. Eu me torno professora numa época que o concurso para docente no ensino superior não exigia a titulação de mestrado ou doutorado. Foi um dos últimos concursos. E eu me torno professora, em 1998, da UFES, e estudante do mestrado na UFBA. Então, eu fui trabalhar e fazer o mestrado e com 2 crianças pequenas. Lili, Dá um livro a vida dela. ela estava na Bahia e se torna estudante do mestrado aqui. Não, lá na Bahia. Na Bahia. Aí, veja, eu fico atuando como docente no ensino superior, termino meu mestrado na UFES. UFES. Na UFBA, na Federal da Bahia, docente do mestrado. Bom, eu não fiz isso com 18, 19 anos. Eu vou fazer o mestrado aos 30. Então, para a minha geração, eu já era uma mulher madura. Eu não fiz o mestrado para começar a dar aula. Eu já era uma professora de 1983 a 1998. Eu já era 15 anos de atuação. Eu já tinha sido professora, coordenadora, diretora. Então, eu vou fazer um mestrado com um nível de maturidade profissional grande. E eu já tinha uma inter-relação muito grande com... Desculpem. Uma inter-relação muito grande com a área, mesmo no campo da pesquisa. Então, eu já tinha contatos, eu já era afiliada na Associação Brasileira de Ensino de Biologia, já acompanhava a Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a Associação Nacional de Política e Administração da Educação, tinha publicações, e isso, 2004, fazendo uma análise do que era o ensino superior nas universidades públicas do Estado, eu disse, condições de trabalho é muito duro. Os professores das estaduais, eles e elas são pessoas grandiosas, especialmente quando nós estamos no interior do país e quando nós não estamos no eixo sul-sudeste. Vitor Hugo, vamos dar uma pausinha na nossa conversa. Vamos lá. A gente volta daqui a pouquinho, porque o prosear de hoje rende. Bora prosear com a professora Helenita Pinheiro, coordenadora do programa de pós-graduação em educação da UFO. A Diretoria de Comunicação da UFO te convida. Bora prosear? Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube.
A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Voltamos com Bora Prosear. Nosso Bora Prosear é com a professora Helenita Pinheiro, coordenadora do programa de pós-graduação em educação da UFU. E prosa que rende, hein, Helenita? Essa está rendendo, a professora é boa de prosa. Professora Helenita, quando que a senhora decidiu finalmente trocar o litoral pelo cerrado? Eu já estou curiosa. Tem várias coisas envolvidas. Uma das coisas era a minha dimensão pessoal. Eu queria fazer alterações na minha vida pessoal. Eu tinha necessidade disso. Eu nasci nesse estado, cresci nessa região, tenho quase 40 anos, tenho necessidades do ponto de vista pessoal de sair daqui. Eu tinha emprego, eu era uma professora de uma universidade, eu fui diretora do Departamento de Educação na Universidade Estadual de Feira de Santana, o que corresponde à nossa Faculdade de Educação aqui. Tinha a possibilidade de seguir o curso. Eu concluí o mestrado por uma questão de diálogo político-institucional. Eu me candidatei e fui eleita diretora do departamento e, naquele momento, eu abri mão do desejo pessoal, que era sair para fazer doutorado. A minha intenção era fazer doutorado na Unicamp. Eu já tinha contatos com o processo seletivo, com pesquisadores, já desenvolvia trabalhos com um pesquisador em particular, mas a vida, ela nos surpreende. Várias coisas aconteceram e no meio disso tudo, alguns marcos muito pessoais, dentre eles a morte dos meus pais, num acidente. Eu perdi meu pai e minha mãe num acidente. E então eu disse, eu preciso respirar, eu preciso de fôlego. E uma análise muito particular que eu fazia, que era da situação e das condições de trabalho e de vida das universidades estaduais, no Brasil como um todo e, em particular, no estado da Bahia naquela época. Então, eu fiz, olha, o primeiro concurso que tiver para a minha área, eu faço e vou. A única condição era que meus filhos aceitassem vir comigo, e ambos aceitaram. Hoje eles são adultos, na época eles eram crianças, e eles disseram que eu dei um golpe neles. Mas, você tem um casal, Helenita? Tenho um casal de filhos, 2 professores. O meu filho, Kainan, que é professor de Sociologia, e a minha filha, Iana, que graduou agora há pouco, é professora, licenciada em Artes Visuais, e começou um trabalho já aqui na cidade, de contrato temporário com a rede estadual, e está ministrando aula de artes por um período curto, mas eu espero que seja o início da temporada profissional dela. O meu filho está concluindo o doutorado em saúde coletiva lá na Universidade Federal da Bahia. E nós somos uma família de professores e professoras, né? E, então, o primeiro concurso do governo Lula, em 2004, para a minha área, o segundo concurso foi aqui, para a Universidade Federal de Uberlândia. Como eu era professora, já participava do Fórum de Diretores de faculdades, de departamentos e centros de educação do Brasil, esse e-mail chega lá na nossa instituição, e eu vi que era um concurso para professor e professora para a área de metodologia do ensino de ciências, que é o meu campo de atuação na graduação. E, num primeiro momento, era para doutores, não houveram doutores inscritos, republicou o edital para professores com mestrado, e eu era professora com mestrado, e eu disse, pode haver pessoas tão boas ou melhores quanto eu, mas pessoas com a experiência e trajetória que eu tenho, eu acho que tem poucas pessoas, porque eu estava professora de metodologia do ensino de ciências há 9 anos.
naquela instituição de ensino superior, uma instituição muito conceituada, até hoje muito reconhecida, por conta tanto da graduação quanto do mestrado, dos programas de pós-graduação que ela tem. Então, fiz o concurso e vim para Uberlândia. E não conhecia a cidade, não conhecia as pessoas, não conhecia a instituição. E eu fiz, é aqui. E quando cheguei aqui, 2005, setembro, foi muito engraçado, porque a faculdade estava aprovando a primeira turma, o curso de doutorado. E eu estava completamente convicta que o meu doutorado seria na Unicamp. Mas um professor, em particular, especial, disse para mim, você tem que fazer o processo seletivo nosso. Foi o professor Carlos Henrique, que hoje é o nosso reitor. Ele disse a mim, você tem que fazer. E eu olhei para ele e nós tivemos uma conversa sobre o que era a institucionalidade de um docente. Conversamos e no último dia do processo de inscrição eu me inscrevi e tive a grata surpresa de ter sido aprovada e sou, junto com outros colegas, da primeira turma de doutorado. Assim vim para cá e estou há 20 anos, esse ano, 2025, eu faço 20 anos aqui de casa, atuando no curso de pedagogia ao longo desses 20 anos, concluí o meu doutorado, no mesmo campo de pesquisa da especialização, mestrado, eu discuti gênero e currículo, trabalhando com mulheres professoras de escolas de segundo grau, na época, de ensino médio, e no doutorado eu segui com a mesma perspectiva, articulando sexualidade, gênero e corpo, porque no meu entendimento há uma impossibilidade de você tratar de qualquer um desses conceitos desatrelado dos outros. Então, do ponto de vista político, mas do ponto de vista cotidiano, do ponto de vista acadêmico, esses são conceitos entrelaçados. E assim eu segui, então, com a orientação da professora doutora Graça Ciciline, a quem devo muito a minha formação no doutorado, mas também a minha experiência com a disciplina de metodologia do ensino de ciências, que é a disciplina que todos os anos, com sol, chuva, com baixa umidade do Cerrado, ou indo de vez em quando lá no sertão, no Agreste, no Recôncavo, no litoral da Bahia, eu atuo nela, e tenho muita satisfação, muito prazer, muita alegria de trabalhar com essa disciplina e de contribuir, mesmo que possa parecer muito pequenininho, mas de contribuir com a formação de alunos e alunas da pedagogia. E, ao final do doutorado, a professora Graça Ciciline, num trabalho muito, muito bacana, ela é uma das pessoas que propôs a linha de educação em ciências no programa de pós-graduação em educação. Eu já reuni as condições, porque eu nunca deixei de publicar, de participar de eventos, participar de associações científicas. Então, logo depois do doutorado, 2011, eu me vinculo ao programa de pós-graduação e ingresso como docente do quadro permanente na linha de educação em ciências e matemática, linha de pesquisa. E de lá para cá eu venho orientando a trabalhos de mestrado e doutorado nesse campo da interface corpo, gênero, sexualidade e educação em ciências. E com a experiência, com o diálogo sempre em parceria institucional, em 2017 eu me candidatei e fui eleita coordenadora do programa pela primeira vez. Então, eu agora, nessa segunda edição como coordenadora, eu já carreguei alguma experiência do período 2017 a 2019 como coordenadora. Então, o que aconteceu comigo, Eliane e Vitor, foi sempre um trabalho cumulativo de as experiências com as questões de gênero, de corpo e sexualidade, elas nunca estiveram ausentes, nem da escola, da educação infantil, nem da educação dos anos iniciais, do fundamental, do ensino médio, nem mesmo na graduação. Como eu disse a vocês,
a escola e a universidade é lugar de encontro de pessoas encarnadas. E nós somos pessoas marcadas pela nossa orientação sexual, gênero, corpo. Então, eu tomo a escola e a universidade, o fazer de um professor, de uma professora, como um lugar de encontro com outras pessoas. E essas outras pessoas são pessoas que me dizem tudo isso. É isso aí, bora prosear, daqui a pouquinho está de volta com a professora Helenita Pinheiro, coordenadora do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Uberlândia. A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear. Eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira, a gente recebe hoje a professora Helenita Pinheiro, coordenadora do programa de pós-graduação em educação da UFO. E aí, Eliane? Professora, eu queria só retomar um pouquinho o assunto da questão da sexualidade. A senhora acredita que, a partir da chamada revolução sexual, ainda é necessário falar de corpo e sexualidade? Sempre, Eliane, sempre. Primeiro porque nós temos grandes disputas em torno da ideia de corpos e de sexualidades. Nós vivemos numa sociedade no Ocidente, não é uma questão local, mas é uma questão do Ocidente, que definem quais corpos e quais sexualidades são ou não válidas. E faz essa definição muito por meio de processos educativos ou deseducativos, processos de formação e processos de informação. Então, essa questão ela está muito atrelada a o que somos como humanos e humanas. É como nos leem e como eu me leio. Então, a perspectiva humana, ela é sempre criativa e ela é sempre em movimento. Nós não estacionamos, nós não somos, nem do ponto de vista das ciências da natureza, nem do ponto de vista das ciências humanas, nem do ponto de vista da comunicação, da cultura, em nenhum ponto de vista. Nós somos seres capazes de atualização permanente e de descobertas permanentes em torno de nós e em torno do outro. Então, pensarmos os corpos, o corpo que trabalha, o corpo da mulher, mãe que trabalha. Eu posso dizer desse corpo fora do tecido social, fora do tecido político? Não posso. Então, quando eu digo o trabalhador, a trabalhadora, eu estou dizendo de uma série. Veja, eu era a menina que caminhava 3 quilômetros, ia para a escola, voltava da escola e tinha que fazer os afazeres domésticos. Era obrigação minha lavar os pratos. Era obrigação minha ajudar minha mãe no trabalho com meu irmão pequeno. Mas não era obrigação dos meus outros 5 irmãos homens, mesmo tendo 3 mais velhos do que eu. Então, como eu explico isso?
Por que minha mãe procedia daquela maneira? Por que o meu pai procedia daquela maneira? Não é porque eles eram pessoas ruins. Não, mas havia todo um conjunto de explicações, de verdades, que fazia com que a minha mãe não distribuísse aquele trabalho de maneira equitativa. Como aquela menina estava no final do dia? O cansaço dela é o mesmo do cansaço do menino que ia brincar. Então, tinha o espaço da brincadeira, mas o espaço da brincadeira ele era reduzido para mim, como ele continua sendo reduzido para muitas meninas. Continua exatamente assim? Não. Muitas famílias hoje, filhas de trabalhadoras e trabalhadores, já educam de modo diferenciado seus filhos e filhas. Então, nós temos algumas alterações, mas isso está correlacionado com o que o Conselho Nacional de Educação orienta, o que a Universidade Federal de Uberlândia, nos seus cursos de formação, tanto do bacharelado quanto da licenciatura, orientam, apresentam de conhecimento acumulado acerca de o que somos e como dizemos sobre os outros. Nós somos um país que, infelizmente, é reconhecido mundialmente como um país de extrema violência sobre a comunidade LGBTQIAPN+. Porque nós somos educados na raiz para dizermos tudo que é diferente de nós deve ser combatido. Mas nós dizemos, e há uma autorização social, política, cultural, que diz: se alguém expressa uma orientação sexual, desejos sexuais, ou uma expressão de gênero diversa daquela que você aprendeu no seu campo, pode matar. Nós não podemos dizer que isso é natural. A natureza não faz isso. É isso aí, Eliane. A gente vai ter que marcar um outro Bora Prosear para a gente falar sobre sexualidade, gênero e corpo, com a professora. Professora Helenita, agora só para a gente encerrar rapidinho, o que a professora faz nas horas vagas para distrair? Bom, eu faço várias coisas. Eu cuido de planta, eu adoro mexer com a terra, eu planto todas as sementes que chegam em casa, então... dia desses eu fiz, se eu plantar a semente de maçã, será que germina? E eu fui lá e plantei, germinou, mas obviamente que o clima e a falta de competência não permitiu. Então eu faço isso, eu gosto de fazer coisas manuais, isso é muito importante para mim, fazer tricô, fazer crochê, bordar, costurar, tudo isso eu faço, dormir. Eu gosto muito, porque no tipo de vida que a gente tem, o sono é muito reduzido, mas o que eu mais gosto de fazer é sair para um bom papo com os amigos e as amigas. Acho que isso é muito bom. Comer um espetinho e bora prosear. Né, Também. Professora, nós agradecemos demais a sua presença, a sua importante contribuição histórica, né? E essa prosa gostosa, sem dúvida nenhuma, muito somou ao nosso programa, ao público que está em casa curtindo, sem dúvida nenhuma, cada pedacinho dessa história bonita, né, Leila? Bonita e curiosa, né? Porque ela é uma pessoa extremamente pesquisadora. Até hoje ela continua plantando sementinha de maçã para ver se vai nascer. Então, continua sendo curiosa. Professora, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi fantástica. Muito obrigada a vocês. A gente volta com Bora Prosear. Agradecemos a querida Patrícia Amaral, produtora, a nossa Ana Spanenberg, a galera aí da nossa retaguarda, Pelé, um grande abraço, até a próxima. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lilinho, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias.
Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube.